Nós estamos com 8 horas e 5 minutos e o nosso contato agora é com a senhora Andressa Scapini, vice-presidente de Transporte Internacional do Sindicato de Empresas de Transportes de Carga e Logística do Estado do Rio Grande do Sul. A quem cumprimentamos. Prazer em tê-la aqui na Rádio Líder. Bom dia. Olá, bom dia, é uma satisfação conversar com vocês. Perfeitamente, igualmente. Bom, presidente, nós vamos falar sobre o desdobramento da lei do motorista e que pode estar relacionada ao aumento de assaltos a caminhões, mas nos fale um pouco dessa preocupação, presidente. Perfeito. É de amplo conhecimento a alteração que a lei do motorista teve agora, ainda no final do ano de 2023. A gente vem desde junho de 2023, acompanhando o andamento da ADI 5322, que é a ação direta de inconstitucionalidade que altera a lei do motorista. A partir daí, destas alterações, a gente tem substancial mudança no funcionamento da jornada do motorista. E vamos lá, nós, CETSERGS, como sindicato representativo da maior parte dos estados do Rio Grande do Sul, empresas que operam o transporte rodoviário de cargas, somos absolutamente a favor da regulamentação da jornada do motorista. Contudo, essas alterações, elas implicam em mudanças que não estão sendo bem acolhidas pelos profissionais, pelos motoristas, em razão da alteração dos descansos. E o que significa isso? O veículo, ele passa a estar maior tempo parado em locais muitas vezes não apropriados e com segurança adequada. Deixa eu trazer um exemplo para tornar isso mais concreto. Perfeito. Antes da alteração da lei, era possível acumular os descansos semanais do motorista em até 3 dias consecutivos. Ele saía, fazia a viagem, ficava 2 ou 3 semanas fora. Vamos imaginar que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, que atravessamos o país, as viagens de médio e especialmente de longo percurso são muito comuns. Então ele saía, fazia o giro dele e quando retornava para a base, ele conseguia ficar 3 dias, por exemplo, em descanso com a família. Nesse momento, o veículo estava bem guarnecido na base da empresa, enquanto que agora, após essa alteração, ele obrigatoriamente terá que realizar esse descanso após o 6º dia de trabalho, onde estiver. E é aí que a gente entra neste cenário de risco. Muitas vezes, os pontos de parada são inadequados, não têm a segurança necessária para garantir a segurança do profissional, do veículo e da carga. E aí ele precisa estar lá cumprindo 35 horas. E o veículo fica exposto ao risco, porque o motorista, se ele quiser deixar o veículo e sair para fazer um passeio, ele poderá, certo? Está no descanso dele. Perfeito. E aí a gente se depara com um aumento de assaltos ao veículo e carga. Então, do que nós temos acompanhado, existe sim uma possibilidade desta correlação, em razão destes maiores tempos e em lugares muitas vezes desapropriados para garantir segurança, com o número crescente de assaltos ao veículo e carga. Perfeito. Olha, o motorista sempre conviveu com uma certa vulnerabilidade, não é? Nas estradas brasileiras, principalmente nos grandes centros, não é, presidente Andressa? Isto aumenta o risco, preocupa famílias. Isso pode fazer com diminua o número de profissionais, que não haja muito interesse mais em profissionais exporem-se a esse risco nas estradas brasileiras? Sim, e nós já estamos percebendo isso. Desde que houve a alteração da lei e as empresas mobilizadas a fazer os ajustes operacionais para garantir o cumprimento, já estão percebendo uma desistência da profissão. E eu vou trazer um depoimento de uma empresa que me contatou e disse:
Quando eu anunciei para a minha frota que a gente precisaria mudar a sistemática dos descansos para cumprir a lei, eu tive uma debandada de pedidos de demissão. Eu estou com caminhões parados por conta disso. Então, a gente está sentindo um reflexo bastante negativo em diversos campos que fazem com que o transporte rodoviário de cargas realmente aconteça de forma segura e com produtividade. A gente precisa estar atento a isso. Bom, quais são as medidas que estão sendo tomadas para evitar que isso venha a ocorrer a partir da aprovação de uma lei, não é? Aprovada em 2023, que contribui para o aumento de assaltos a caminhões nos pontos de parada? Bom, o aparato de segurança, ele precisa ser reforçado. Isso representa incremento de custo no transporte. A partir do momento que a gente precisa garantir uma cobertura de seguro, por exemplo, maior, isso repercute no preço do frete. A gente precisa também fazer o nosso papel como entidade, e assim estamos nos posicionando, exigindo, e aí é do governo mesmo, os pontos de parada. Porque a lei do motorista, a primeira lei, ela trouxe isso, a obrigação da criação e estabelecimento de pontos de parada, locais adequados para garantir o acesso a um bom banho, restaurantes, um pátio adequado, iluminado, seguro para esses motoristas. E esta contrapartida não veio da União. Então, esta deficiência nós sentimos e estamos cobrando. Porque para que a gente possa cumprir a lei, precisamos ter condição. Além disso, de fato, contar com a colaboração dos motoristas, negociar com sindicatos flexibilizações através das convenções coletivas para que a gente possa garantir minimamente segurança jurídica para que este motorista possa se deslocar um pouco mais e parar em um local adequado e seguro. Eu não vou estar de acordo em submeter o motorista ao risco em detrimento do cumprimento da lei. Precisamos cumprir a lei, queremos cumprir a lei, mas eu não posso expor o motorista ao risco também. Perfeito. Esperamos bons resultados a partir dessa demanda, né, para tranquilidade de empresários, tranquilidade dos motoristas e, consequentemente, de seus familiares. Na verdade, presidente Andressa? Sem dúvida, estamos imbuídos nessa tarefa, nessa missão, e esse é o papel das entidades de representação, né? Assim como o SETSERGS e muitos outros sindicatos que representam o setor de transporte de cargas no Estado, estão aliados para trabalhar e buscar melhores condições. Perfeito. Muito bem. Olha, obrigado pela entrevista. Estamos às horas aqui na Rádio Líder FM. Tá bem, presidente Andressa? Obrigada. Tá certo. Obrigada e até breve. Tá bem, bom dia para a senhora. A coisa não tá fácil, hein? 8h14. O Brasil cedia, a partir desta quarta, a primeira...